Oi, pessoal, tudo bom? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre provas de mestrado e como se dar bem aí nas questões dissertativas. Como base, a gente vai utilizar, então, provas de mestrado do ano passado e retrasado do PG Cisco, que é o programa de pós-graduação em sistemas costeiros da UFPR e que usa aí questões dissertativas sobre um artigo dos 4 que vai ser sorteado ali na hora da prova de acordo com o edital. É comum a gente encontrar nessas questões, né, dentre essas questões, algumas perguntas voltadas para aspectos interpretativos do artigo selecionado, ou seja, que é mostrar a sua capacidade de interpretação e compreensão do contexto do texto ou do artigo científico. Então a gente decidiu usar, né, como eu falei, algumas questões que já foram aplicadas em provas passadas, como exemplo aí, como uma base para você ter essas questões aí para poder interpretar bem os artigos científicos. E quais aspectos você deve realmente estar atento, prestar atenção para poder desenvolver uma visão crítica a respeito do artigo. Bom, a gente sabe, né? Existem trabalhos bons e trabalhos não tão bons assim, mas você, como estudante ou pesquisador, tem que saber identificar um do outro, né? Para poder usar melhor seu artigo como base tanto para pesquisa quanto para moldar o seu ponto de vista. Lembrando então que essas questões elas poderão ser levantadas na prova, né? Não são obrigatoriamente essas questões que vão aparecer. Esses aí são apenas alguns exemplos de questões que já apareceram. Então a gente não sabe, né, o que realmente pode aparecer por aí para você. Até porque isso não seria justo, né? Então pega o seu artigo e vem mergulhar com a gente aí nas questões. E fique até o final do vídeo que a gente tem uma surpresa. Lembrando para você não se esquecer de dar o like neste vídeo, se inscrever no canal, compartilhar aí com todo mundo que você acha importante. Número 1. Quais são as hipóteses do estudo, então? Elas foram testadas corretamente, ou seja, os métodos utilizados pelos autores foram adequados? O ponto-chave dessa questão é mostrar se você conseguiu primeiro identificar o problema de estudo que o autor está investigando. As hipóteses, elas correlacionam, então, dois ou mais processos que vão reagir de acordo com uma causa e efeito. Normalmente, então, a gente encontra a hipótese aí no penúltimo, último parágrafo. Bom, quando a gente está aprendendo a elaborar hipóteses, a gente geralmente usa aquele formato se, então. Um exemplo de hipótese aí bem claro, deixado no artigo de biológica pedido este ano para a prova do PG Cisco, é de se microplásticos se acumulam, então, no fundo do oceano, então, os organismos dessa região, eles podem possuir plásticos no seu organismo. O que, a propósito, é um artigo que a gente já discutiu inteirinho no vídeo do canal. Acho que ano passado, se não me engano. A gente vai deixar o link para vocês no final. Conseguiu perceber a hipótese? Então vamos para a próxima. Número 2. O objetivo do estudo foi alcançado? Como que os pesquisadores chegaram nesse resultado, né? Quais foram os métodos utilizados pelos autores? Bom, primeiramente, para testar a minha hipótese, eu tenho que traçar um objetivo geral. No caso desse mesmo trabalho aí da biológica, o objetivo geral do trabalho é de capturar organismos e verificar tanto a ausência quanto a presença de plástico no organismo de pelo menos 3 filos diferentes. O objetivo, quando ele é explícito, ele vai estar geralmente aí no último parágrafo da sua introdução. E você deve também observar a metodologia geral que foi utilizada nesse trabalho, ou seja, se ela foi suficiente para dar resultados significativos para os pesquisadores. Nesse trabalho que eu estou dando de exemplo, no caso, os resultados eles são demonstrados em formato de fotos e tudo mais, para poder aí reafirmar que eles realmente encontraram alguma coisa. Número 3. Os autores encontraram alguma dificuldade na realização do estudo? O que foi feito para contornar esse problema? Bom, dentro da oceanografia é muito comum você encontrar problemas na obtenção de dados, desde a dificuldade de ir para campo, seja por alteração na própria condição climática, que acaba atrapalhando a coleta de dados, às vezes você não pode sair naquelas condições de tempestade ou o que for, pelas imagens de satélite, que a resolução pode ser comprometida, por exemplo. Então, é muito importante o autor deixar claro quais foram as dificuldades enfrentadas no seu trabalho, porque é muito importante saber que problema não significa qualidade baixa, né? Então, é essencial que o pesquisador ele saiba como contornar o problema, compartilhe isso, e isso é muito importante, principalmente porque algum outro pesquisador como você
pode querer replicar esse trabalho futuramente e cair no mesmo problema. E fica a dica, né? Se seu trabalho é enorme, meu Deus, revolucionário e deu tudo muito certo, você pode ficar atento. Número 4. Os resultados são pertinentes ou relevantes? Como que eles podem influenciar outros estudos relacionados com a temática oceanografia? Como que ele pode ser usado, então, em outros trabalhos dentro da área da oceanografia? É muito importante você ter em mente que os resultados do autor, ele precisa conversar tanto com a hipótese quanto os métodos, porque não adianta querer eu ver ali a distribuição de sedimento e o meu método amostral me proporcionar, na verdade, dados de qualidade da água, entende? Número 5. Então, esse artigo ele foi claro em transmitir a informação desejada, ou seja, ele possui todas as informações ou os dados necessários para sua compreensão e sua replicação. Essa é uma questão muito importante e bem legal de ser levantada, porque atualmente, assim, de pouco tempo para cá, revistas muito conceituadas como a Science, como a Nature da vida, elas requerem, estão pedindo que os autores, quando vão mandar o seu trabalho, mandem os dados brutos também. Ou seja, se você faz um trabalho aí que tem uma rotina estatística, por exemplo, que você roda no R, vamos supor, eles pedem para você mandar a tua rotina do R. Então, por que isso, né? Isso é um problema principalmente de artigos da área de saúde, em que o pessoal manipula muitos dados. Então, muitas vezes a gente escuta, nossa, descobrir a cura do câncer. Daí o cara vai lá, pesquisa aquele artigo, tenta replicar aquele estudo com os dados dele e acaba dando errado. Isso aí é a própria manipulação de dados e é uma coisa de segurança para você ter essa replicabilidade do estudo. Então esse é um ponto muito importante. Você tem que ver se o artigo ele é realmente relevante e robusto que você consiga replicar com os teus dados. Ou seja, se você não conseguiu entender bem o que foi feito, nem os resultados de discussão, pode ser que tenha alguma coisa errada aí ou faltando nesse artigo. Número 6. Que aspecto inovador dessa pesquisa levou aí esse artigo a ser publicado numa revista tão conceituada? Ou o que diferencia esse artigo de outros realizados com a mesma temática? Essa é mais uma das informações que o autor precisa deixar bem claro no seu texto. Um exemplo bem legal aí que a gente também divulgou, né, foi o trabalho a respeito de uma nova maneira de poder que os pesquisadores encontraram de medir a paleotemperatura dos oceanos, que foi através de gases presos nas geleiras lá da Antártica, então, e não de vestígios biológicos, que é a metodologia comum que é utilizada para esse tipo de investigação. Essa, portanto, foi o diferencial, esse foi o diferencial desse trabalho. Bom, e inovação, isso é uma coisa, nossa, super diferente, não significa que é uma coisa muito sofisticada, assim. Eu deixo de exemplo também um dos artigos que a gente trouxe da oceanografia química, que falava sobre a metodologia nova que eles utilizavam para não contaminar a amostra. Amostras de parte digestiva de peixes e tudo. Então, eles, na verdade, isolavam a área com as próprias caixas das luvas que eles estavam utilizando. Parece uma coisa muito boba, mas foi uma coisa que deu bastante diferença na qualidade das amostras, em porcentagem, né, deu bastante diferença, e acabou sendo publicado numa revista conceituada também. A minha sétima e última dica, então, é que você conheça ou entenda, né, aquele processo físico, químico, biológico ou geológico que está sendo abordado nesse trabalho. Ou seja, um artigo que fala sobre uma espécie invasora que está ameaçando outras ali no local, né? Pode estar te demandando um conhecimento aí sobre relações ecológicas, sobre teia trófica, entende o que eu quero dizer? É ir além daquilo que o artigo está te colocando, porque é um conhecimento que na prova do mestrado alguém pode perguntar: o que significa relação ecológica? Que é uma teia trófica, entende? Com o tempo, então, você vai ficar mais pró aí em identificar essas respostas e você vai passar a desenvolver também o senso crítico. É legal também você procurar aí discutir esses trabalhos, esses artigos com colegas de trabalho, que vocês provavelmente vão divergir aí em opiniões, e esse exercício vai ajudar você bastante, né, a expandir a forma com que você interpreta e lê um trabalho científico. E aí, curtiram as dicas? Gostaram? Quem tem dificuldade aí para ler trabalhos científicos? Eu confesso que para mim os mais difíceis são da geológica, viu? Bom, mas se vocês têm mais dicas aí ou conteúdos pra gente, deixa aqui nos comentários e compartilha com a gente a experiência de vocês, que a gente adora escutar.
Como eu prometi, no final do vídeo eu falei que ia ter uma surpresa, então vocês podem olhar, a gente tá fazendo sorteio, vai começar hoje, mais tarde, vai estar nas nossas redes sociais, confira o nosso Facebook e o nosso Instagram. Pra participar, você só precisa entrar no Instagram, tá bom? E marcar um amigo e tudo mais, a gente vai estar sorteando um livro bem bacana, viu? Só conferir lá e dar uma olhada. Então é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado, se gostaram já sabe, dê aquele like, se inscreva no canal e fique ligado que semana que vem tem mais vídeo. Tchau, tchau!